Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o devocional, que assim precisamos estar diariamente fazendo ao nosso Deus, porque Ele é o único que pode nos surpreender, nos abençoar, nos prosperar ainda muito mais. E quanto mais tivermos esse entendimento e essa revelação em nossa alma, em nosso coração, e poder fazer tudo conforme Deus Ele ordena, o quanto mais poderemos prevalecer e vencer no Senhor, nele conquistar, nele ser abençoado, ser transformado, ser restaurado e realizado pelo próprio Deus. Então assim, quanto mais buscarmos esse entendimento, essa revelação, o quanto mais poderemos prosperar e avançar no Senhor, conquistando, porque Ele mesmo deixou claro ao Josué para na sua lei meditar de noite, para ter o cuidado, conforme tudo nela está escrito, para que prudentemente não se possa caminhar e prosperar ainda muito mais. Então Deus quer realmente fazer essa multiplicação sobre nós, o avanço, o crescimento, o sucesso. E aqui então, em 2 Reis 14, dando continuidade à nossa leitura dos reinados, aonde Deus levantou, Deus tirou, Deus honrou, Deus humilhou. Olha só o que diz. No segundo ano do reinado de Jeoás, o filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Você vê que é tempo, 30 anos praticamente reinando, 29 anos, enfim, é tempo a qual ele pôde fazer muitas obras. Hoje nós temos aí nosso governante que governa por 4 anos, às vezes 8 anos, conforme, depende se ele é reeleito ou não, ou seja, vai fazer muita coisa. Então imagine esse homem aqui com 29 anos no reinado, mas olha só o que diz a palavra de Deus. O nome da sua mãe era Jeodã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, o seu predecessor. Davi era um exemplo, porque Davi ele fez tudo conforme Deus ele se agradou, não 100%, mas fez. Um dos melhores que foi Davi, pois em tudo seguiu o exemplo do seu pai, o Joás. Mas os altares não foram derrubados e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. E quando Amazias sentiu que o reino estava sob o seu pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei e o seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, e nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, o filho de Jeoacás, e neto de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas o animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Olha só o que esse rei ele mandou de mensagem, aquele que foi realmente enviar a ele uma afronta para que pudesse guerrear, enfim. Venha me enfrentar. Essa foi a frase que esse rei Amazias enviou ao Joás, que estava reinando no seu reino, enfim, ali no seu pedaço, na nação que Deus deu a ele. E aí então mandou essa mensagem bastante inteligente, ao meu ver, a maneira e a forma como ele não queria a guerra. Mas Amazias não quis ouvi-lo, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para suas casas. Joás então capturou Amazias, filho de Joás,
e neto de Acasias em Bet-Semes. Então Joás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. E ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata, os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Então tem muita coisa, como está aqui no versículo 15, esses demais acontecimentos do reinado de Jeoás e os seus atos e todas as suas realizações, inclusive a sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel, que é o livro de 2 Crônicas, 1 Crônicas, enfim, que vamos estar lendo posteriormente, assim que acabarmos o livro dos reis. Então, olha só, ele foi até advertido: não venha me provocar, não venha guerra, fique quietinho na sua casa, para que você não possa ser também destruído, envergonhado, humilhado. Mas o Amazias não ficou quieto, enfim, então houve a guerra e o rei Joás então se apoderou dele, capturou Amazias, enfim, fez o que tinha que ser feito, derrubou os muros da cidade, pegou o ouro, a prata, os utensílios do Senhor. E aí então diz que então, mas realmente alguns outros fatos estão no livro escrito nos históricos dos reis de Israel. E Joás então descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. E seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. E Amazias, então, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, o filho de Joacás, rei de Israel. E os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão também escritos nos registros históricos do rei de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi de volta trazido a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. Então você vê, morria um rei e também então entrava outro no seu lugar, reinando. Foi ele então que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Então, quando morria um rei, o seu filho então assumia o seu posto, seu lugar, e assim então cada um tinha os seus feitos. Esse aqui então ele reconquistou e reconstruiu uma cidade. E no 15º ano do reinado de Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, não é o primeiro Jeroboão lá que quando servia Davi, esse aqui já é o outro Jeroboão. Ele tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara a Israel. Então que aqui o Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer o primeiro, que fez os bezerros de ouro lá em Dan e em Betel. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar do Arabá, conforme a palavra do Senhor, o Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. E o Senhor então viu a amargura com que todos os de Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor então não disseram que apagaria o nome de Israel debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. E os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, e os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que havia pertencido a Laúde, estão também escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel, e seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Então, o livro de Reis mostra bastante essa descendência a qual veio dos anos que se passaram, quando o rei morria, o seu filho assumia. Mas aqui o que vejo que muito mais claro, que todos na verdade não fizeram da forma correta e certa para com o próprio Deus. Ainda que Deus levante alguém para reinar, para poder libertar Israel, o seu povo,
sempre eles faziam as coisas pela metade. Eu vejo que nos dias de hoje isso acontece de forma literal em muitas vidas. É só ter um pouco de paz, um pouco de alegria, um pouco de prosperidade. É que nem a palavra que cai entre os espinhos, onde a sedução do mundo, as riquezas, enfim, as pessoas param no meio do caminho. Elas não conseguem ir adiante, perseverando, acreditando, confiando. Como o próprio Davi, ainda que ele deixou o pecado entrar em seu coração, na sua alma, ele fez o que fez de forma errada, mas até hoje Davi ainda é uma referência, de forma bíblica, como aqui nós acabamos de ler, que não fez como seu predecessor, o Davi, ou seja, aquele que veio antes dele, que era o Davi, que foi um exemplo, porque aqui tem uma referência de uma medida, de uma métrica que você pode medir. Não foi como Davi, foi pior que Davi, foi melhor que Davi. Então, você vê que Davi é um marco, é um exemplo ao qual ele foi realmente muito exaltado pelo próprio Deus. E é o que ele quer fazer sobre nós, ele quer te exaltar, ele quer te prosperar, ele quer libertar, quer transformar, quer realizar uma obra sobre a tua vida de forma maravilhosa. E precisamos ser melhores a cada dia mais, com temor, com amor, com dedicação à obra do nosso Deus. Amém? Que Deus ele vê as pessoas que estão com amargura, como ele viu, como estava tudo em Israel, escravos e livres também estavam sofrendo e não havia ninguém para socorrê-los. Então, ele disse que jamais apacaria o nome de Israel. Então, ele libertou, ele levanta sempre um rei, levanta alguém para poder fazer a diferença, só que depois acabam deixando realmente de lado o que Deus ordena e acabam colocando os pés pelas mãos, uma forma bem clara de entender que muitos assim fazem até nos dias de hoje. Que possamos então ter essa direção e esse temor muito maior no nosso próprio Deus, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio, que a sua presença, meu Pai, ela venha falar fortemente conosco, no nosso coração, e que a palavra de Deus ela venha se cumprir de forma literal sobre a sua casa, sobre a sua família, que nenhum mal, nenhuma situação diabólica venha impedir de você vencer, de você crescer, de você avançar, de você prosperar, que você possa ser perseverante dia após dia, porque assim como está escrito, os que perseveram até o fim, esses serão salvos. É na obediência, na fidelidade, é na honestidade para com o próprio Deus, para que Ele sempre nos surpreenda, nos exalte ao seu tempo, momento na hora certa, porque assim Ele faz com os seus. Então, que assim você possa ter essa experiência com o próprio Pai e ter a resposta de forma gloriosa sobre a sua vida, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito, tenha um dia maravilhoso, glorioso, poderoso, sobrenatural. E o que você precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, orações, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Até mais.